O ano mudou, mas o futebol europeu continua com tudo na tela da Band. E dois gigantes lutam pela glória na Liga Europa. O Porto, adversário do Palmeiras no Mundial, pega o Olympiacos. Fábio Vieira para o fundo da rede. Olha pra galera do Porto ali e fala: joga o flecha em mim. É quinta-feira, Liga Europa é na Band. Mais um grande jogo para você aqui no campo da Band, Porto e Olympiacos. Esta que é a penúltima rodada da fase de Liga da Liga Europa, a 7ª rodada, e esses dois times precisando da vitória. Então é sintoma de um grande jogo. O Porto acabou demitindo seu treinador, não vive um bom momento, está na 3ª colocação só do Campeonato Português, vem de 2 derrotas e precisa crescer na Liga Europa. Por que, Tandara? Porque a gente vai ver agora a classificação da Liga Europa e explicar. Esses 8 primeiros colocados, faltam 2 rodadas, tá? Eles passam diretamente para as oitavas de final. Lazio, Atlético de Bilbao e o Anderlecht da Bélgica praticamente estão garantidos nas oitavas. Aí teria Lyon, Frankfurt, o Galatasaray, o Manchester United também está numa draga, mas está aqui em 7º, e o Rangers, são os 8 primeiros. Aí a gente vai olhar, o Olympiacos é o 15º, o Porto é o 18º. Desses aqui, do 9º até o 24º, vão para um play-off. Serão 2 partidas em fevereiro e aí os 8 que vencerem se encontram com os 8 primeiros colocados. Por isso a vitória é fundamental para essas 2 equipes, que você vai curtir tudo aqui no campo da TV Sucesso Band, nesta quinta, a partir das 2h30. Antes da gente falar do Vila Nova, deixa eu dar um recado para você. Quer acompanhar tudo o que acontece nos bastidores do Jogo Aberto Goiás, saber das coisas do esporte, da nossa redação sobre o esporte? É só você acompanhar a gente no Instagram, é TV Sucesso Esporte. Tá aí, ó, o endereço, ó. TV Sucesso Esporte, esse é o nosso endereço do Instagram. Já estamos aí crescendo bastante. Vamos crescer mais se você for lá e acompanhar a gente a partir de agora, Tandara. Bom, vamos voltar agora a falar do futebol goiano. Vila Nova estreou com uma vitória sobre a Aparecidense no Campeonato Goiano na última rodada. Ficou no 0-0 com a Anápolis e na quinta-feira enfrenta o Goianésia no Estádio Olímpico. Mas o técnico do Vila Nova está tendo que fazer algo que ele não gosta muito, que é rodar o elenco. A cobrança começou. Mesmo com uma vitória e um empate nesse início de campeonato, o Vila Nova não convenceu. E agora a expectativa é que o time dê uma boa resposta contra o Goianésia, lanterna da competição. A gente tem que entender que é um jogo em cima do outro. Não chega a ser rodízio e a gente não pode pensar lá no clássico, porque na quinta-feira a gente tem um jogo importante, a gente tem que vencer na frente do nosso torcedor. A maratona de jogos começou e o desgaste físico pesa nesse início de temporada. A titularidade vai passando de mão em mão e até quem aproveita bem a oportunidade pode não ganhar sequência dentro de campo. Eu não sou um treinador que fico rodando elenco, assim, muito, mas início de temporada é muito difícil, cara. A perna deles estão muito pesada. O Todinho jogou os 90 minutos na quarta-feira. Se eu pudesse ter trocado os 11... O goleiro não, né? Se eu pudesse ter trocado os 10, eu teria trocado. Um rodízio forçado com um elenco que se enfraqueceu nas últimas semanas. O atacante Alisson e o volante Cristiano se despediram do time colorado. Agora o treinador tem que encontrar as peças de reposição com os jogadores que tem nas mãos. Nesse momento a gente não está falando sobre reforços, mas assim, acho que eu falei na coletiva do jogo passado, em futebol a gente nunca tem aquela coisa de elenco fechado. Quando sai um jogador, às vezes pode chegar outro. O Alisson era uma situação que a gente já esperava a saída dele, então por isso que chegaram os atletas que chegaram. Então a gente está sempre conversando, analisando, vejo que o elenco hoje tem peças suficientes para a gente iniciar o ano, muita disputa interna. Vila é o 4º colocado, Goianésia é o 12º. Mas agora as atenções se voltam também para o dia 2, porque hoje foi confirmado, o mando de campo é do Vila Nova, o Vila Nova confirmou que o clássico contra o Goiás no dia 2 vai ser no Serra Dourada. Agora a grande interrogação, Tandara, é se com torcida única do Vila Nova, que é o mandante, ou 2 torcidas, né? Exatamente, essa é a grande dúvida desse clássico. O Vila Nova é favorável, a torcida
que as duas torcidas compareçam ao estádio. O Goiás não se manifestou e existe também outras partes envolvidas, né? O BEP, o Ministério Público e o GFUT, que é o Grupo de Atuação Especial em Grandes Eventos de Futebol. Mas a gente tem aqui uma entrevista do Hugo Jorge Bravo em que ele reforça, né, que ele é favorável, sim, que o clássico tenha as duas torcidas presentes no estádio Serra Dourada. Eu defendo, sim, as duas torcidas. Nós vivemos uma sociedade que, por si só, ela é violenta. Por si só, ela é violenta. Final do ano, festa do Réveillon, Maiara e Maraísa, ingresso de quase R$1.000, teve problema. Você vai num show do Gustavo Lima, vai ter problema. Você vai num show do Chiclete com Banana, num carnaval, vai ter problema. Você vai numa feira, às vezes vai ter um problema. Isso é fruto da nossa sociedade. Mas isso não quer dizer que a gente tem que deixar de fazer o que é bom também para ela. Eu tenho certeza que no ambiente do estádio há um controle total. Qual a justificativa do Fla-Flu ter duas torcidas no estado, onde a segurança pública é talvez a que mais sofre no país? A que mais sofre no país. Qual que é o sentido lá de TI aqui, que tem a melhor segurança pública do país hoje, que tem planejamento, que tem uma atividade de inteligência, referência no país, não poder ter? E ainda que tenha, e se tiver um problema, vai ser normal, igual acontece numa feira, num carnaval. O povo briga dentro de casa, briga em festa de família. Imagina num jogo de futebol. A gente não torce para isso, não acha normal. Só que a gente precisa fazer o campeonato, o futebol goiano respirar. Nós precisamos trazer o torcedor, engajar o torcedor goiano. Isso não é o vilanovense, mas o torcedor goiano precisa voltar a respirar mais o futebol goiano, engajar, ter mais orgulho. Agora, jogando em estádios pequenos, uma torcida, fica esse trenzinho sem graça, xoxo. Então a gente defende essa tese, porque nós sabemos o potencial da nossa torcida, nós sabemos o potencial do torcedor goiano. Concordo plenamente com o Hugo Jorge Bravo. Ele está falando ali como presidente do Vila Nova, mas a gente sabe que ele é polícia, ele é o comandante de um grupamento especial da Polícia Militar do Estado de Goiás. E concordo quando ele fala, olha, se tem Fla-Flu, se tem Vasco e Fluminense, tem Botafogo e Flamengo, por que não pode ter Goiás e Vila Nova aqui? Não bate no peito e fala que é a melhor polícia do Brasil? Então que mostre no jogo de futebol. Faça uma segurança perfeita, tenha uma segurança fora do estádio, tenha uma segurança dentro do estádio. A gente viu agora, lá em Orlando, o jogo acontecendo entre o Galo e o Cruzeiro. Uma rivalidade impressionante entre essas duas torcidas. Ah, mas foi nos Estados Unidos, só que lá tinha torcida organizada também. Teve gente que saiu do Brasil e foi para assistir esse jogo lá na Flórida e não aconteceu nada. Não tinha nem isolamento de torcida. Por quê? Porque lá eles morrem de medo da justiça americana, da polícia americana. Então, se a gente tiver aqui uma organização perfeita entre os clubes, entre a polícia, entre a justiça, acaba com essa história, olha, não pode ter duas torcidas, vai ter briga. É muito cômodo para as três partes envolvidas falar isso, olha, não pode ter porque vai ter briga de duas torcidas. É muito cômodo, mas é como o Hugo Jorge falou. O futebol goiano, ele está vivendo por aparelhos e é por medidas deste tipo que ele está vivendo por aparelhos. Tomara que entrem num acordo e que encarem fazer o jogo com duas torcidas e que deem segurança para aquele que paga o imposto, paga o salário de comandante, de policial, de juiz, desse povo, tudo aí. Vamos falar de Campeonato Carioca? Campeonato Carioca que você curte aqui no campo da TV Sucesso Band. E nesta semana tem rodada dupla. O Botafogo joga contra o Volta Redonda amanhã, quarta-feira, a partir das 9h20. E na quinta tem Vasco e Madureira. E o Botafogo está vivendo um desmanche. Precisa ir para o mercado agora. O ano mais feliz da vida e da carreira. Foi assim que Luiz Henrique classificou a última temporada atuando pelo Botafogo, onde conquistou a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Na despedida, o time da Estrela Solitária afirmou que o Pantera Negra marcou o nome na história do clube com a canhota mágica e muita irreverência. Nesta segunda-feira, o atacante foi anunciado como novo reforço do Zenit, da Rússia. Eleito Rei da América na temporada 2024, Luiz Henrique tinha o desejo de voltar a jogar na Europa.
O contrato dele com o clube russo é válido por 4 temporadas, com possibilidade de renovação por mais uma. O brasileiro viajou para Doha, no Catar, no último sábado, para realizar exames e iniciar os treinamentos pela equipe. Desde fevereiro, jogando no Rio de Janeiro, Luiz Henrique disputou 55 jogos pelo Botafogo, marcou 12 gols e contribuiu com 5 assistências. Por outro lado, o Glorioso aguarda as chegadas do atacante Arthur e do volante Wendel. Ambos estavam no Zenit. O clube russo comunicou oficialmente a venda dos atletas para a equipe carioca. A tendência é que Arthur chegue no Rio de Janeiro nos próximos dias para reforçar o elenco do Botafogo. Já a situação do Wendel é diferente. As partes chegaram num acordo para a transferência do jogador acontecer apenas no meio do ano, ao fim da temporada europeia. Mas o time carioca quer contar com o meio-campista antes disso e tenta negociar a liberação. O Botafogo segue no mercado em busca de um novo treinador. O alvo da vez é o português Vasco Matos, do Santa Clara. Ainda não há negociação em andamento, mas o dono da SAF do Alvinegro, John Textor, tem forte interesse na contratação do comandante. O Santa Clara é o 5º colocado do campeonato português. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com muito mais aqui no Jogo Aberto.